Como você tá, Miro? Tudo bem por aí? E aí, Thalita, tudo tranquilinho, na medida do possível? Na medida do possível, acompanhando, né, toda essa tragédia no Rio Grande do Sul. Aliás, a gente tem como deixar ao vivo o que está acontecendo lá em São Leopoldo, Gui? Se a gente puder colocar aqui, a gente vai acompanhando juntos, né, e conversando um pouquinho sobre esses anúncios importantes que estão sendo feitos. Vamos começar falando sobre Paulo Pimenta, inclusive. Paulo Pimenta que assume, então, agora como autoridade federal ali no Rio Grande do Sul. E Miro, é muito curioso, né? Porque assim, as manchetes hoje na grande imprensa, mais do que dando conta sobre esse anúncio, dão conta das críticas, né? Porque vendo pela grande imprensa, ninguém gostou, né? Então, assim, aliados do PT reclamaram, a oposição reclamou, todo mundo reclama em relação a essa indicação. Mas o fato é que Paulo Pimenta é ministro, é um ministro das comunicações, uma pessoa muito próxima a Lula. Paulo Pimenta é gaúcho, conhece muito bem o Estado, e Paulo Pimenta é do PT. Então, assim, claramente ele se colocando como essa autoridade federal ali no Sul, ele vai ser um nome muito que vai ganhar uma visibilidade muito grande, né? E dá para entender, claro, que a oposição não esteja gostando disso. Mas assim, ele tem todos os requisitos para cumprir esse papel nesse momento, né? Então há muita gritaria óbvia que é noticiada aí pela grande imprensa como sendo notícia, enfim, como sendo um fato. Como você vê essa indicação e tudo que gira em torno dela? Conta pra gente. Então, Thalita, o Paulo Pimenta, é isso que você diz, o Paulo Pimenta é deputado federal, várias legislaturas, gaúcho, né? Nesse episódio triste, né, das inundações, das chuvas no Rio Grande do Sul, ele assumiu um papel de dianteira desde o início já esteve no Rio Grande do Sul, ele quase não sai do Rio Grande do Sul, está direto no Rio Grande do Sul, pilotando junto com o Valdez, né, todas as ações do governo. Então era mais do que natural, por esses fatores todos, que ele assumisse. É lógico que isso gera ciumeira, por exemplo, o Leite, né, que fala que doação prejudica comércio, que coisa impressionante esse depoimento dele, e que cada vez se aproxima mais do bolsonarismo. Né? Você vê, ao contrário do presidente Lula, o presidente Lula, sempre que trata da tragédia no Sul, faz questão de mostrar o esforço de união para a reconstrução, faz o esforço de citá-lo, né? Estamos juntos, né? Temos que, numa guerra, temos que esquecer o resto para poder resolver a situação das pessoas. Tal. O Leite é o contrário, o Leite esconde o Lula. Né? O Leite tem adotado um comportamento muito mesquinho nessa crise. Ele sabe, eu imagino, ele sabe que daqui a pouco, quando passar a fase mais difícil dessa tragédia, daqui a pouco a sociedade vai questionar como que o Rio Grande do Sul chegou a essa situação. E ele sabe que vai sobrar para ele. Vai sobrar para ele porque ele é muito responsável pelo retrocesso em políticas ambientais no Rio Grande do Sul. Ele é muito responsável pelo que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Se eu somar o Leite enquanto governador do estado, que adotou várias medidas para favorecer o agronegócios, os agrotrogloditas, que adotou várias medidas para favorecer a especulação imobiliária, né? Um homem vinculado aos ricos, que não levou a sério todos os alarmes, alertas que eram feitos sobre crise climática, riscos ambientais no Rio Grande do Sul. Se não levar isso assim, né, vai atingi-lo. E o que ele faz, então? Diferente do Lula, que o cita sempre, ele esconde o governo federal. Agora, falar contra doações é engraçadíssimo. Engraçadíssimo, não. É triste ver um negócio Sim. desse. E ele é um dos que mais tem criticado essa indicação do Paulo Pimenta, porque isso gera uma ciumeira. É o Leite já pensando na eleição daqui a 3 anos. Né? Então, Paulo Pimenta, como autoridade no Estado, nesse esforço de reconstrução, vai ser um esforço enorme, gigantesco, porque isso é uma guerra. Está devastado o Rio Grande do Sul. Né? Nesse esforço, o Paulo Pimenta, como autoridade, ele já fala com uma certa ciumeira, né, de disputa política, o que é lamentável. Esse não é o momento de ficar pensando na disputa para governo do Estado daqui a 3 anos. Né? Por isso que eu acho que gerou essa reação. O Leite é muito responsável por criar essa, né, onda de rejeição à indicação do Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta vai ter que ter muita habilidade. Você vê que no discurso dele ele fez questão de dizer: ó, vim aqui para reforçar a ação do governo do Estado,
Eu vim aqui para reforçar a ação das prefeituras. Ou seja, esse é momento de união de esforços para reconstruir, para retomar a vida. Eu estava pegando, Thalita, ontem um relatório, dados assim, números, dessa tragédia no Rio Grande do Sul. É um negócio impressionante. Até ontem, já aumentou, né? Até ontem eram 147 mortes, 127 desaparecidos, 90% do estado atingido de alguma forma pelas inundações, mais de 600 mil desabrigados, 1.000 escolas atingidas, 360 mil alunos sem aula, impactados por isso, 380 mil gaúchos ficaram sem energia elétrica, agora são 280 mil, 450 mil gaúchos ficaram sem água potável, agora são 160 mil, porque as coisas vão se retomando, 50 bloqueios em estradas estaduais, 40 bloqueios em estradas federais. É uma tragédia o que está ocorrendo. Para reconstruir esse estado vai ser necessário um grande esforço, importantíssima essa indicação, essa constituição da autoridade, né, desse ministério extraordinário, e importantíssimo que seja o Paulo Pimenta, né, por essas características que você já levantou. Se o Leite, setores da mídia, setores bolsonaristas estão descontentes, vão chorar para o Papa, mas eu acho que o Papa não vai dar muita atenção. É que tudo isso é tão óbvio, né? Claro que geraria, de fato, essa ciumeira. Por conta disso, ele vai ganhar holofotes, querendo ou não, porque vai estar em evidência, né? Ao tocar todas essas ações do governo federal que tem viabilizado de forma protagonista as ajudas aí para o Rio Grande do Sul. Então, é óbvio que ele vai ganhar atenção. Ele é um gaúcho. Agora, já o colocam, inclusive, como candidato a governador no próximo processo eleitoral. Então, assim, já vão adiantando muita coisa também nessa leitura de conjuntura, né? Então, calma lá, vamos ver como ele vai atuar para depois a gente prospectar tudo isso. Mas é isso, uma ciumeira que se cria aí já colocando planos políticos na carreira aí de Paulo Pimenta, para governo do estado, no caso, né? Porque, como você disse, ele é deputado federal eleito, né? Então já é essa pessoa bastante influente no estado. Em relação a essa frase, inclusive, de Eduardo Leite, pegou muito mal, né? Ela é infeliz, mas é perversa também, né? Porque quem ele espera que vá comprar do comércio local? Essas pessoas que têm que sair de casa com água no pescoço, que não tem nada, que perderam tudo, que não tem dinheiro, porque assim, o governo anuncia, inclusive, agora esse Pix, né, de 5 mil reais para essas pessoas atingidas, né, para essas famílias atingidas. Então, ele vive num outro mundo, me parece, né, quando traz uma fala como essa diante aí de uma rádio, porque essa entrevista foi pública para uma rádio. E fica pensando, não é no estabelecimento aí do comércio local, do pequeno comércio, do que está embaixo d'água, é nos grandes comércios, né, que vão deixar de lucrar porque a população não tem dinheiro para gastar nesse comércio. Então, assim, é de uma perversidade que eu fico chocada ainda de ouvir isso aí, tanto é que ele veio se desculpar depois, né? Mas não foi um ato falho, é algo que está introjetado nele, que ele deixou escapar de alguma forma, né? Porque ele é esse sujeito neoliberal que acredita nesse projeto neoliberal e daí deixa escapar uma fala como essa numa situação de tragédia, de calamidade, não, Miro? Pois é, pois é. O Leite, é isso. O governador do Rio Grande do Sul está devendo muitas explicações. Vamos esperar baixar as águas, não é baixar a poeira, vamos esperar baixar as águas. Né? O governo federal está numa postura muito ativa, muito proativa nessa crise no Rio Grande do Sul, nessa tragédia no Rio Grande do Sul. Você vê, né? Até é interessante se você compara o que foram aqueles 4 anos de trevas com o Bolsonaro, né, quando ocorriam desastres naturais como esse, como ocorreu na Bahia, né, não na dimensão do Rio Grande do Sul, era Bolsonaro andando de jet ski, moto. Quando ocorreu a pandemia, os 3 anos de pandemia da Covid, era Bolsonaro, esse capetão, que é uma mistura de capeta com capitão, esse capetão, né, fazendo gozação, imitando pessoas com um problema de oxigênio. Total insensibilidade, total falta de empatia com a população brasileira. Você pega o governo Lula está investindo muito, né? Ele está lá direto, né? 3 viagens para lá, os ministros, o Paulo Pimenta direto lá, várias iniciativas, vem agora essa iniciativa do Pix de R$ 5.100 para 200 mil famílias, né? São várias iniciativas, então um governo muito proativo. Isso tem despertado o ódio do esgoto digital bolsonarista, das milícias digitais, que estão
difundindo fake news à torta e à direito, e isso faz com que o governador também volte às suas origens, né? Esqueça o que está ocorrendo de fato no Rio Grande do Sul, porque realmente falar que doação atrapalha. Para começar, várias cidades não tem mais comércio, acabou tudo, foi tudo destruído, está tudo debaixo d'água, não tem mais estoque. Né? Na reportagem mostrou um rapaz falando, pô, meu negócio acabou, os funcionários que eu tinha aqui não tem mais, acabou tudo. Né? Então, falar que vai prejudicar comércio como forma imediata de solidariedade, de fraternidade. Né? Participei hoje de manhã de uma reunião de comunicadores das frentes Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, uma reunião muito interessante, mais de 50 comunicadores e várias pessoas do Rio Grande do Sul, elas dando relato da tragédia, é uma coisa de arrepiar, é destruição. E aí o governador está preocupado. É isso, ele volta à origem, ele não esconde o DNA dele, ele volta à origem, ele está preocupado com quem tem lucro, né? Ao invés de estar preocupado com medidas de atender quem está passando fome. Quem tem fome tem pressa, é bom que tenha muita doação para atender todas as necessidades. Né? Mas isso é o estilão Eduardo Leite. Eduardo Leite é isso, ele tenta disfarçar. Né? Você vê, ele foi o queridinho da mídia, por isso que a mídia também pega leve com ele. Ele foi o queridinho da mídia na eleição de 2022, quando a elite brasileira, para não chamar de cloaca brasileira, estava com dificuldade de ter uma candidatura, uma terceira via, eles tentaram, terceira via, não dava certo, a terceira via passou a ser o Eduardo Leite. Só relembrar, meados de 2022, como o Eduardo Leite foi paparicado, esquecendo, inclusive, de analisar qual o desastre causado por ele, de privatismo, né? De estímulo aos agrotrogloditas no Rio Grande do Sul. Né? Ele virou um certo herói porque era a terceira via sonhada pela Globo. Só que a candidatura não vingou, a coisa estava polarizada, né? Entre a extrema-direita, o fascismo e a democracia. A terceira via não vingou, Eduardo Leite dançou. Né? Mas ele sempre foi tratado com muito carinho pela mídia. Né? Mas ele vai se mostrando. E eu acredito, talvez isso explique ele soltar coisas que ele não gostaria de soltar em público. Né? Eu acredito que isso mostra que está um pouco preocupado, porque ele sabe que pode sobrar para ele uma avaliação muito crítica do que é feito no Rio Grande do Sul atualmente. O desmonte ambiental, o retrocesso que está vivendo o Rio Grande do Sul. Né? Muita gente que acha que desmatar vai resolver tudo, vai resolver, vai cair chuva. É isso, lembrando aquela frase de Eduardo Leite, né, de não vamos apontar os culpados, disse o culpado por essa situação desde o princípio dessa tragédia aí no Rio Grande do Sul. Aliás, a gente está acompanhando, né, essa fala de Eduardo Leite, que acontece agora ao vivo, nessa cerimônia em que o governo federal anuncia ações aí de ajuda aos atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Então, é uma fala que está acontecendo ao vivo de Eduardo Leite. A gente está esperando o pronunciamento de Lula também. Lula que visitou mais cedo o abrigo em São Leopoldo, visitou as vítimas aí das enchentes, pessoas que perderam tudo e estão abrigadas na Unicinos, que fica também ali em São Leopoldo. Só para não deixar de trazer esse outro assunto, eu quero repercutir rapidamente com você, Miro, em relação à Petrobras. A gente teve ontem, então, a demissão de Jean Paul Prates, algo que já vinha sendo comentado há um tempo, né? Então, assim, ele estava meio ali pendurado, e então ele é demitido, e quem assume é a Magda Chambriard, que é ex-presidente, inclusive, da Agência Nacional do Petróleo, né, no governo de Dilma Rousseff. Como você vê essa demissão de Prates? Porque há quem diga que aí é o Centrão se fazendo valer desse cargo, há uma insatisfação de Lula com Prates, que já era um tanto quanto pública, né? Como que você vê essa demissão nesse momento? Então, a Petrobras é um poder. Né? A Petrobras é uma das maiores empresas do mundo, em um ramo que é estratégico, no setor de energia. Né? A Petrobras vinha num processo do golpe contra a Dilma e da ascensão do fascista, do Bolsonaro à presidência, vinha num processo de desmonte por interesses privatistas. Né?
E agora, no governo Lula, volta a assumir protagonismo. Eu acho que o Prats teve um papel importantíssimo nesse período que foi presidente da Petrobras, né? Eu vi hoje a nota, inclusive, da Federação Única dos Petroleiros, da FUP, está lá, vai relacionando todas as medidas que o Prats adotou, que foram medidas importantes para a questão do preço, né, dos combustíveis, aquela questão da paridade, não é isso? Medidas de fortalecimento da Petrobras, relação com o movimento dos trabalhadores da Petrobras, que era uma coisa que estava muito atritada, né? Na verdade não era nem atritada, era uma postura de ditadura que a Petrobras teve durante o governo Temer e o governo Bolsonaro com relação aos petroleiros. Então a FUP elenca as várias iniciativas positivas que o Prats adotou, né? Então eu ressalto uma trajetória positiva da equipe do Prats, uma trajetória positiva. Tinha atritos, é isso, é uma empresa muito poderosa, então tem muita disputa, tinha atrito com o Ministério das Minas e Energia, tinha atrito com o Ministério da Casa Civil, né? Tinha atrito. Gerou atrito essa questão dos rendimentos, dos dividendos, chamados dividendos extraordinários. Isso gerou atrito, inclusive, com Lula. E agora o que já estava mais ou menos escrito, era uma crônica de uma morte anunciada. Já vinha há algum tempo esse bafafá, onde tem fumaça, tem fogo, né? Todos esses atrito com o ministro das Minas e Energia, atrito com o ministro da Casa Civil, bateção de cabeça com o próprio presidente Lula, mesmo com todos esses avanços, já estava mais ou menos escrito que o Prats poderia ser rifado. Foi rifado, parece que está bastante chateado, pelo que eu tenho visto das declarações dele, está um bocado magoado, está um bocado chateado, chorou hoje, né? Ao se despedir da diretoria da Petrobras, né? Tá chateado, vamos ver como ele vai reagir. E assume, Miro, então... deixa eu te interromper rapidamente para a gente ouvir Lula um minutinho. Vamos lá para Lula, ele está falando ao vivo ali no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, sobre ajuda às famílias atingidas. A gente continua acreditando que é possível a gente ter uma humanidade mais humana, uma humanidade mais sensível, uma humanidade mais fraterna, mais solidária. É possível, ministro Barroso, apesar da nojeira da fake news. É possível, apesar da nojeira do comportamento, sabe, de uns vândalos que não fazem política, que não discutem política, que não querem argumento, só querem destratar a vida dos outros, ofender as pessoas, achincalhar as pessoas. Esse tipo de gente, eu tenho certeza que depois desses milhões de voluntários no Brasil inteiro, esse tipo de gente, mais dia menos dias, vão ser banidos da política brasileira. Não serão mais pessoas levadas em conta. Quero agradecer a minha companheira Janja, que, dentre outras coisas, me fez gostar muito das pessoas que gostam de animais. Eu não tenho uma noite que eu vá dormir, ou que eu levante, que vá tomar café, que a Janja não esteja me mostrando uma coisa de cachorro, uma coisa de gato, uma coisa... Só falta me mostrar coisa de barata, coisa assim, porque ela fica emocionada, ela chora. Vocês, a quantidade de cenas que a gente viu nessa chuva do Rio Grande do Sul, a quantidade de animais tentando se salvar, a imagem daquele cavalo, a imagem de um gato segurando no chuveiro, a imagem de um cachorrinho pendurado não sei aonde, e agora mesmo, visitando aquelas mulheres ali, sabe, no abrigo, uma delas falou, presidente, peça para alguém salvar os meus animais. Eu falei, que animais? Eu tenho 3 cachorros e 20 gatos em cima do telhado, sabe? Então, o companheiro da defesa disse que ia lá, pegou o endereço dela, falou, se onde quer, eu vou lá e vou salvar. Isso mostra, eu queria até, cadê o nosso prefeito, que foi no Jornal Nacional, no Fantástico, falar do recolhimento dos animais e fez a prefeitura virar um abrigo de animais.
Só não gosta de animal quem nunca teve um animal. É verdade. Só não gosta de animal, mas se você tem uma vaca, se você tem um boi, se você tem um touro, um rinoceronte, um elefante, você gosta, você aprende a gostar. E sobretudo quando você tem um gato ou um cachorrinho, sabe, a gente gosta. E eu fico na televisão, prefeito, vendo a cara das crianças quando consegue encontrar, sabe, o seu cachorrinho, o seu gato. É uma alegria que possivelmente não seja comprada por dinheiro nenhum, porque a felicidade a gente precisa ter em conta que ela não tem preço. Ela é uma coisa que Deus nos manda de graça e que Ele só espera que a gente saiba retribuir. Então, eu quero te dizer que o teu gesto, como prefeito de uma cidade, de ter a delicadeza de colocar a prefeitura, sabe, à disposição para fazer isso, foi muito importante, sabe? Espero que os animais nunca se esqueçam de você e nem você dos animais. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado. Estamos trabalhando até hoje para recolher tudo. Isso, é importante recolher. Importante recolher. E qualquer negócio, manda uma carta para o Haddad liberar recursos para a gente colocar isso também, uma cesta básica para os animais que foram encontrados. Se me permitir, presidente, eu quero agradecer todas aquelas pessoas que são que trabalham com os animais, são protetores de animais. Nós temos gente de São Paulo, temos gente de Santa Catarina, temos uma senhora lá de Blumenau, Santa Catarina, que está acampada lá em Eldorado do Sul, cuidando de um abrigo de animais. Então ela veio, me procurou, e eu dei todo o apoio para ela está trabalhando, está feliz da vida, está nos ajudando de uma forma fantástica. Então a gente está recebendo apoio de todo o Brasil e fora do Brasil, de todo o povo que está nos ouvindo, que nos assistiu no Fantástico, estão nos ajudando, principalmente nessas tarefas aí de socorrer animais. Primeiro trabalhamos para socorrer as pessoas e agora estamos socorrendo os animais e protegendo eles. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns, prefeito. Quero cumprimentar o nosso governador Eduardo Leite, o nosso presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, o nosso companheiro vice-presidente do Tribunal de Contas, o Vital do Rego, que está aqui. Eu acho que é importante explicar para vocês por quê que ultimamente eu tenho vindo aqui ao Rio Grande do Sul e tenho convidado o presidente da Suprema Corte, tenho convidado o presidente do Tribunal de Contas, tenho convidado o presidente da Câmara e do Senado, que hoje não puderam vir por causa de sessão, porque, embora nós sejamos poderes autônomos, a gente tem que funcionar como orquestra. Ou seja, a gente não pode se encontrar apenas em jantares, de vez em quando. A gente não pode se encontrar apenas, sabe, para fazer um ato solene em Brasília. É importante que a gente se encontre nos momentos de amargura do povo brasileiro. Porque quando você tem um presidente da Suprema Corte que vem, sabe, sair da grandiosidade que é, sabe, a Suprema Corte, e vem ao chão de uma cidade alagada, e ele vê o tipo de pessoa que está lá sofrendo, a hora que chegar um processo em Brasília contra alguma coisa que está sendo feito, o olhar dele certamente será diferente. Não será apenas aquele, sabe, que não vê o lado social. Porque eu não sei se vocês perceberam, com toda a desgraça da enchente, por mais que a gente veja, eu falei para a Janja domingo, é impressionante, eu não tinha noção que no Rio Grande do Sul tinha tanta gente negra. E no Fantástico apareceu muita gente, eu falei, não é possível. E aí a gente falou, é porque são os mais pobres e porque moram nos lugares mais arriscados de ser vítima dessas coisas. A gente está acompanhando, então, essa fala de Lula ali em São Leopoldo.
numa coletiva, né, com ministros, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, anunciando ações para o povo atingido.